quero trazer nessa noite, queridos, 3 textos. Na verdade, 3 situações em que as Escrituras nos ensinam a viver pela fé e a transformar realidades pela fé. Porque, de verdade, queridos, eu e você, quando entregamos nossa vida a Jesus, nós entregamos nossa vida ao Rei soberano, ao Rei dos reis, ao Senhor dos senhores, aquele que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E se Deus operar, ninguém pode impedir. Mas, muitas vezes, nós não conseguimos trazer isso como uma convicção no nosso coração. Eu quero dizer mais, para desfrutar de coisas preciosas, nós precisamos não apenas pensar, não apenas falar, mas nós temos que sentir. Sentir a convicção de tudo aquilo que Deus tem trabalhado a favor de cada um de nós. E trazermos à existência aquilo que pela fé nós contemplamos, para a glória de Deus. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24, primeiro. Nesse texto, nós temos uma lição. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhes disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não puser os meus dedos nelas, e minha mão na marca em seu lado. Profundo, né, gente? 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente. Dessa vez, Tomé estava com eles, as portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio, as portas estavam trancadas. Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: ponha seus dedos aqui. Imagina a cena, gente. Põe o dedo aqui. Veja minhas mãos. Põe a sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Imagina Tomé falando assim: não, Senhor, não precisa não. Coloca a mão, encosta. É assim. Versículo 28. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu. Olha o princípio. Olha o princípio. Felizes são aqueles que creem sem ver. A palavra diz por si, né, queridos? Vamos para Mateus 17, ainda nesse mesmo tema, Mateus 17, 14. Vejamos. Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. E o homem veio e ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho, ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes ele cai no fogo ou na água. Eu trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Até aqui. Se vocês tiverem fé, nem que fosse do tamanho de uma semente,
de mostarda. Vocês diriam ao monte, mova-se de um lado para o outro. E ele se moveria, porque nada seria impossível para vocês. Queridos, pensa que aqui nós estamos traduzindo uma das máximas do Evangelho. O segredo para você desfrutar do melhor de Deus, das promessas da sua família e alcançar o que você precisa, baseado nas Escrituras. Tudo está baseado na fé. Uma fé que precisa se traduzir como uma atitude real. O que esses dois textos têm em comum? Os dois textos falam dos discípulos. Pessoas que andavam com Jesus. Andavam com Jesus lado a lado. O que eu quero dizer, queridos, é que não basta estarmos próximos de Deus, ou termos experiências com Deus, experiências anteriores, temos uma história com Deus, é necessário que nós venhamos manter uma fé viva e madura, que não dependa de evidências visíveis, como o próprio Jesus diz. Felizes os que creem sem ver, porque para eles, nada será impossível. Se nós realmente queremos transformar a nossa realidade, a realidade da nossa família, a realidade das pessoas que estejam no nosso caminho, nós precisamos desenvolver, nós precisamos manter um estilo de vida que realmente é sustentado por uma fé madura, que não dependa de evidências visíveis, mas que crê genuinamente no sobrenatural de Deus. Porque para esses, nada será impossível. Será que você está vivendo algum impossível? Será que você está vivendo momentos difíceis? Eu quero dizer uma coisa para você. Se você for capaz de desenvolver essa fé, que não é apenas uma fé consciente, no sentido de conhecer a palavra, de declarar a palavra, mas uma fé capaz de te fazer sentir a palavra. Uma palavra que enche completamente todo o seu ser, que penetra corpo, alma e espírito, assim como diz o poder da palavra. Nada será impossível para você e para a sua família. Se você crê nisso, queridos, é tempo de subir de nível e vivermos pela fé e não por vista. Amém? O segundo texto que eu quero ler com os irmãos é Filipenses capítulo 2, versículo 13. Antes de ler, eu quero dizer que a fé verdadeira, ela não é só um acreditar tão profundo na minha alma, mas a fé verdadeira, ela é capaz de moldar decisões, atitudes, comportamentos, mesmo quando não há garantias visíveis. Ao confiar em Deus, reorganizamos hábitos, abandonamos padrões destrutivos e redirecionamos a nossa vontade desregrada por um propósito maior em Deus. Quando eu digo que nós precisamos de uma fé viva, madura, que acredita, que confia, é uma fé que se traduz. Ela se traduz na vida diária. Ela se traduz na tomada de decisões. Ela se traduz na reorganização dos hábitos, dos costumes. Ela se traduz quando abandonamos padrões que são destrutivos. Situações, comportamentos, pessoas, ambientes que não nos fazem bem. Mais do que isso,
redirecionamos a nossa vontade, que muitas vezes é uma vontade desregrada. E você me entende bem, porque humanamente falando, sabemos que a natureza humana, ela não muda. Ela tem vontades desregradas. Mas, pela fé, nós organizamos a nossa vida e, inclusive, redirecionamos a nossa vontade, porque sabemos que em Deus há um propósito muito maior. Filipenses 2,13 diz assim, olha, pois Deus está agindo em... Deus está agindo em quem, queridos? Em nós. Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Espera aí, Deus está agindo em mim, em você, em nós, nos dando o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Olha, queridos, quem tem feito isso é o Senhor. Versículo 14, vejamos. Façam tudo sem queixas, nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura, inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes, num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Veja o que a palavra diz. É Deus que está realizando tudo isso em vocês. É Deus que está colocando em vocês o poder necessário para vocês viverem uma vida que glorifica a Ele, que honra o nome dEle. Percebe que agora eu tenho um avanço de nível, eu tenho sim uma fé no sobrenatural, eu acredito, eu confio, eu me aproximo, eu acredito tanto que eu sinto isso no mais profundo da minha alma, mas eu traduzo isso na minha vida diária. Se eu acredito, se eu tenho fé, e fé plena, é prático. Volta o versículo anterior. Façam tudo sem queixa, nem... Querido, não vem dizer que tem fé se está queixando. Porque não basta acreditar, tem que sentir. E se eu estou reclamando, eu não estou sentindo. Entende? Aonde está o gargalho? Porque muitas vezes, nós estamos como os discípulos, e como Tomé, eu só vejo se eu só creio se eu ver, eu tenho que tocar. Porque fé é lindo, mas na prática, ela é desafiadora. Por isso que nós estamos caminhando dia após dia. Por isso que é um dia após o outro. Por isso Jesus falou assim, olha, não andem ansiosos, não andem preocupados. Vivam um dia de cada vez. Cada dia tem o seu mal, seus desafios, seus momentos, mas permaneça com o coração confiante. Olha só, sem queixa, nem discussão. Eu quero um milagre na minha casa. Eu quero um milagre no meu filho. Eu oro, eu creio. Você crê? Você está se queixando? Ora, pastor, mas eu sou humano. Ok. Reproduza o que a maioria da população faz. Mas lembra que o convite é para uma fé sobrenatural. É aí que está o desafio. O desafio de fazer tudo sem queixa. Eu queria mesmo, queridos, que pudéssemos iniciar um propósito, 40 dias sem queixar, sem discussão e sem reclamar. Vou conversar com o pastor Aguinaldo para a gente fazer isso. Quem vai topar aí, hein? Quem vai querer? Será que tem gente que vai entrar no barco? Mais do que isso, veja o versículo 15 novamente. De modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura, inculpável. Gente, é lindo ver a tradução da fé. Eu dizer, monte, mova-se. Você acha que é assim? Tem muita coisa interior que tem que acontecer.
uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente. Nós não estamos querendo dizer, ou acusar, apontar ninguém, não. Eu estou querendo dizer a palavra, no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Se eu e você temos uma fé verdadeira, essa fé precisa moldar as nossas decisões. Essa fé precisa moldar os nossos comportamentos. Se nós queremos garantias visíveis da fé, precisamos reorganizar os nossos hábitos. Ah, pastor, eu reclamo. Ok, comece a não reclamar. Começa lá, ó, põe em casa, Big Brother da casa. Eu olho para você, você olha para mim. Se eu estiver reclamando, você me avisa. Se você reclamar, eu te aviso. E nós estamos de olho. É assim. Percebe que a fé é verdadeira, o milagre é real. Mas é difícil tirar as camadas. Porque é muita coisa que está ofuscando nós enxergarmos genuinamente. E por isso que talvez hoje as pessoas busquem tanto milagres urgentes, movimentos urgentes, porque é difícil tratar a sua alma, que muitas vezes está acostumada a reclamar, a questionar, a murmurar e não ser grata. Que o Espírito de Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos ensine a ter um coração igual ao dele, a termos uma vida que se traduza com uma fé genuína e madura no dia a dia. Eu estou dizendo isso, queridos, porque eu tremo aqui nas bases quando eu ministro essa palavra, porque eu sei o quanto eu ministrei lá em casa, orando e buscando Deus. Eu preciso desse negócio na minha vida. Porque nós temos que pregar aquilo que nós vivemos. Mas muita coisa, queridos, é um desafio diário, é um dia após o outro. Então que o Senhor nos conceda essa misericórdia, esse favor de seguirmos. Eu quero finalizar, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. A palavra diz assim, queridos: e nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo. Nós recebemos o que, queridos? O Espírito de Deus, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Veja bem, para que possamos conhecer as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Versículo 13. Quando lhes dizemos isso, e aí é o apóstolo Paulo falando para a igreja em Coríntios, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhes parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Volta no versículo inicial, por favor, versículo 12. Nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente pela fé. Sabe, quando eu li esse versículo, eu falei assim: olha, eu já decidi, eu quero desfrutar do melhor, das bênçãos, das dádivas maravilhosas que Deus já tem liberado para mim gratuitamente. Mas eu entendi que para isso eu preciso tirar aquelas camadas que me impedem de ter uma fé verdadeira. Reorganizando hábitos, reorganizando costumes, planejando a minha vida de forma que agrade a Deus, mas gerando também, sabe o quê? Uma expectativa boa. Quando a gente lê isso aqui, olha, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente, vem em nós expectativa. A fé também se expressa como uma expectativa profunda no agir sobrenatural de Deus, mas o medo da frustração pode limitar.
limitar essa confiança. Nem toda expectativa não atendida é ausência de resposta, mas muitas das vezes é um redirecionamento divino, um plano diferente, superior, que Deus está conduzindo as nossas vidas. Muitas vezes a gente ouve uma palavra de fé e a gente fala assim: olha, querido, tudo será possível para você. A gente pensa: não vou criar expectativa não. E aí a gente fica sem expectativa. Por quê? Porque eu fico com medo de ser frustrado. Não! Nós temos que colocar nossa expectativa lá em cima. Nossa expectativa está no Senhor. Ele tem grandes coisas para realizar em nossas vidas, coisas maravilhosas que Ele tem para nós gratuitamente. Mas se no meu coração eu tenho receio de criar expectativa e frustrar, e eu acho que talvez seja por isso que nós não estamos muitas vezes vivendo como os que sonham, como aqueles que sonham, assim como eles vieram de Sião em Salmo 126, quando o Senhor restaurou nossa sorte, ficamos como os que sonham, aquela expectativa boa, aquela expectativa de coisas maravilhosas que Deus tem para realizar. Às vezes, nós estamos tão machucados pela vida, nós estamos tão desgastados por tudo que nós vivemos, queridos, que às vezes nós não criamos expectativa, porque temos medo de nos frustrar. Eu quero dizer uma coisa: coloque suas expectativas em Deus e desfrute do melhor que Ele tem para a sua vida. Mais do que isso, se você criou uma expectativa e talvez não tenha acontecido do jeito que você queria, lembra de uma coisa, querido: Deus também muda rotas. Deus também redireciona caminhos. Sabe por quê? Porque os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Isaías 55:9, vamos ler esse texto. Nem toda expectativa não atendida é ausência de resposta. Muitas vezes é um redirecionamento divino, um plano diferente, superior, muito maior que Deus tem para mim e para vocês. Veja o que diz a palavra: pois assim como os céus, está aí, os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Agora o 9, pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Deus, Ele pode, queridos, redirecionar rotas. Talvez aquilo que você esperava e não veio, é porque Deus tem novos planos, só que você ainda está grudado lá. Não é falta de fé, são as coisas que estão chegando e vão tampando a visão, vão impedindo. E muitas vezes nós estamos tão frustrados porque não enxergamos uma nova rota, que nós acabamos queixando, reclamando, murmurando. Deus já tem um novo tempo, Deus já tem um novo propósito, mas nós estamos antigos, nós estamos guardados no nosso coração, naquilo que esperávamos inicialmente, e há um caminho novo de Deus para mim, para você, para a nossa família, para os nossos propósitos, sejam emocionais, espirituais, profissionais. Há muita coisa boa de Deus para a gente. Maturidade espiritual é manter a expectativa em Deus, sem perder a confiança, mesmo quando os resultados não correspondem ao que imaginamos. Quando eu tenho uma fé madura, uma fé genuína, eu continuo com a minha expectativa em Deus. Pastor, tá loucura não colocar suas expectativas em Deus, porque hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar. De que vale lutar por tantas coisas, se tudo está no controle dEle? Então, quando eu escolho o que Ele quer para mim, talvez humanamente falando, os meus olhos não veem, mas quando eu fecho os meus olhos, pelos olhos da fé, eu posso ver todos os planos, e assim diz a palavra do Senhor: eu é quem sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de bem, planos que farão vocês prosperar. E através dessa verdade, eu quero encerrar dizendo: é tempo de vivermos
como os que sonham. Romper com a dependência do visível, assumir uma postura de confiança centrada em Deus, independente das circunstâncias, escolher crer, escolher avançar, mesmo sem todas as respostas, e alinharmos nossas atitudes e a nossa convicção em Deus. É posicionar, mesmo quando as condições não sejam ideais. E é nesse posicionamento que o invisível começa a se tornar realidade. Que Deus te abençoe, queridos. Que eu e você possamos desfrutar de uma fé tão grande, de forma que nada seja impossível para mim, para você, para nossa família. Que Deus te abençoe.